Boa noite, gente! Vamos para mais uma live do Instagram Minhas Amigas. Hoje vamos falar de neuroplasticidade. A live é a número 95, hein? Vamos ver, a Daniela já entrou. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a Dani, peraí. Ive, boa noite! Chamei a Dani, vamos esperar um pouco. Atenção, vamos ver se entra, se não entra. Esse Instagram tá meio estranho. Ah, entrou. Entrou, mas eu não tô te vendo, mas tudo bem. Tá vendo, Silvia? Não é só com você. Eu também não tô vendo a Dani, então não é só com a Silvia. Me avisa aí, Dani. Oi, Isa. Esse Café Fisius é esse. Convida tá. aí. Tá bom, é que eu não tô te vendo, mas vamos lá. Vamos chamar eles, vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui, peraí. Não é aqui. Gente, peraí, tá? É aqui. Ai. Vou ver se eu consigo chamar. Aí, apareceu. Pronto. Vamos convidar o pessoal. As meninas já chamei. Vamos ver se eu as vejo, se elas me veem, que eu não estou te vendo, tá, Dani? Eu tô te vendo. Hoje eu tô vendo você. Eu imaginei. Oi, gente. Agora Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Peraí que tá rodando. Tá bom. Espera um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Porque a Daniela eu não vejo. Vocês estão rodando para mim. Eu tô vendo todas. Eu imagino. Então eu vou deixar com a Dani. Eu tô aqui, mas está rodando ainda vocês. Tá bom. Mas se vocês estão vendo a Dani e a Dani está vendo vocês, então tá tranquilo. Tô aqui, tá? Tá bom. Vai, Dani, com você, hein? Tá. Então, como que a gente faz? Maria Sofia, que tá aqui com a gente. Maria, fala um pouquinho de você, da sua formação de fisioterapeuta que você está fazendo. Prazer, gente. Eu sou a Maria Sofia. Eu tenho 21 anos, eu tô no 4º semestre de fisioterapia. Eu acho que vocês conhecem a nossa clínica, né, lá em São Caetano, da minha faculdade, da USP, e é isso. Então tá bom. Agora eu tô vendo a Maria Sofia. Mas tá que bom. E eu? Mas eu a vejo, viu, Maria? Você prefere que se chama de Maria ou de Sofia? O que vocês preferirem. Geralmente me chamam de Sofia, mas pode me chamar de Maria. Tá, então vai ser Sofia. Tá bom. Sofia. Contem um pouquinho de vocês também. Vai, Dani, começa aí. Então, Sofia, eu sou Daniela, sou paciente lá da clínica de físio, né, como você sabe. E eu já tenho diagnóstico de esclerose há 15 anos. Eu comecei a fazer fisioterapia lá na USC em 2019. Certo. Eu usava um andador e hoje, felizmente, eu não preciso de apoio para andar. Estou andando sem apoio nenhum. Nem andador, nem bengala. Ai, que ótimo. Fico muito feliz em saber. Isa. Ó, perdão, deixa eu convidar a Yara aqui antes. Espera aí, que eu já falo. Convidei a Yara, vamos ver se vai. Bom, eu tenho quase... Não, já fiz. É porque eu fiz agora já 27, 50 anos, então demora para o cérebro saber a idade que eu tenho. Tudo bem, eu sou assim Então, também. Tá bom.
Então, eu tenho 50 anos, tenho diagnóstico de esclerose múltipla desde 2007, ando com andador, faço fisioterapia particular e também na Paia, em São Caetano, quer dizer, aqui, né? Porque tanto eu, você e a Dani estamos aqui em São Caetano. Estamos em São Caetano. E é isso, estou aposentada por invalidez, e é isso. Entendi. Que legal que vocês fazem fisioterapia desde o comecinho, né? A nossa live é sobre neuroplasticidade, né? Então, vamos Isso. falar um pouquinho sobre isso, né? A Dani comentou É que isso que a gente quer. A Dani comentou que assim que ela começou a fazer fisioterapia, ela deixou de usar os apoios que ela necessitava, né? E vamos falar um pouquinho do porquê disso. Na doença da esclerose múltipla, acontece a desmielinização, né? Aquela bainha de mielina, acho que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Que ela é responsável no nosso sistema nervoso por levar os impulsos que o nosso cérebro precisa para criar respostas. Então, se você tem a destruição dessa camadinha, né, dessa bainha de mielina, as respostas elas ficam muito mais lentas e às vezes nem acontecem, né? E aí, por isso, de muitos sintomas, como, por exemplo, ataxia, que é aquela perda do controle motor, né? Você não consegue planejar direito o seu movimento, dificuldade na fala, na visão, controle de esfíncter, que a gente fala, né? Que é conseguir segurar o xixi ou, às vezes, ter perda dele, né? E isso tudo ocorre por essa destruição dessa bainha. Só que o nosso cérebro é muito inteligente e tem aquilo que se chama de neuroplasticidade, que é as adaptações que ele faz em meio a situações não programadas, assim, digamos. Então, quando ocorre, por exemplo, essa desmielinização, ele meio que perdeu aquele componente daquele neurônio e ele não pode mais contar com aquilo. Então, o que ele vai fazer é formar novas redes no nosso cérebro para empenhar o papel que aquele neurônio fazia e agora não faz mais. Entendem? É como se o neurônio morresse, É. e aí a neuroplasticidade que a gente tem encontra um outro caminho, pega um outro neurônio para fazer aquele caminho, para mexer a perna, por exemplo. Exatamente, é exatamente isso. Se o paciente que foi diagnosticado com esclerose múltipla começa a fazer essas sessões de fisioterapia e tomar os remédios logo no comecinho do diagnóstico, tem uma grande chance dele ir prevenindo dele ir mudando o curso natural dessa doença, que é uma doença progressiva, né? E lentificar bastante esse processo. Por quê? Porque essa bainha de mielina, no começo da esclerose, ela é desmielinizada, né? Ocorre essa destruição dela nos surtos que a gente chama da esclerose, né? Então, se logo no começo desses surtos você já começa a intervir, tem como essa bainha se remielinizar. Ou seja, tem como esse mesmo neurônio que tinha perdido essa bainha formar essa bainha novamente. E isso é também por conta da neuroplasticidade, porque o nosso cérebro é um tecido que consegue ir se modificando, entendem? Mas, se você não trata dessa doença desde o início, é mais difícil, quase não tem como você formar novamente essa mesma bainha que foi destruída. Mas aí o nosso cérebro acha um outro jeito, né? E ao invés dele usar aquela área que ele usava, por exemplo, para mexer a mão, ele vai tentar outro caminho e criar novas redes neuronais, que a gente chama, para dar essa mesma resposta. E então, aí, por isso que... Sim, pode perguntar. aí, só é uma dúvida minha, Isamara. Uhum. Aí, até fazer esse novo caminho demora um pouco, não demora? Demora. Assim, para você refazer esse caminho, vai depender muito da fase que você tá na sua doença, da sua idade e de você mesmo, entendeu?
Então, por exemplo, a gente fala que o cérebro das crianças tem uma neuroplasticidade muito maior. E ao decorrer dos anos, você vai perdendo essa capacidade de neuroplasticidade, mas ela nunca vai se perder totalmente. Até o final da vida, você vai continuar tendo essa capacidade, mas ela vai sendo mais dificultada, entendeu? Mais difícil de Entendi. acontecer. E aí, para que essa neuroplasticidade ocorra, o nosso cérebro, desde que a gente nasce, ele funciona através de estímulos. Então, desde que você é pequenininho e os seus pais te estimulam, quanto mais eles te estimulam, mais esse cérebro vai funcionar. E assim é o mesmo que ocorre na vida adulta, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar esse trabalho de reabilitação das pessoas que têm esclerose múltipla ou qualquer outra disfunção cerebral ou do corpo mesmo. Porque o cérebro, assim, vai se adaptando a esses estímulos que a gente vai dando, entendeu? Por exemplo, a contração muscular. Ele vai aprendendo novamente aquela contração e vai criando novas redes neuronais. Entendi. E aí, Dani? Quiser perguntar alguma Então, coisa para ela? para isso, Sofia, é fundamental fazer a estimulação, que é a fisioterapia, né? Exatamente. É de extrema importância. A gente toma medicação, mas se não fizer fisioterapia, não, Exato. não A consegue, né? medicação, ela vai retardar esse processo de degradação dessa bainha. Mas ela não vai fazer com que o seu cérebro aprenda novamente aqueles movimentos que foram degradados, entre aspas, entendeu? Então, por isso que é importante a fisioterapia. Quando você, por exemplo, Dani, começou a fazer fisioterapia, foi justamente isso, entendeu? Aqueles movimentos que você tinha perdido por essa degradação, o seu cérebro foi entendendo novamente eles e se ensinando mais uma vez, entendeu? Recrutando outras Sim. áreas que poderiam ser responsáveis por esse movimento. Entendi. Porque tem... E aí você falou que todo mundo tem essa capacidade, então todo mundo pode desenvolver uma neuroplasticidade, conseguir resolvendo essas questões. Então, a neuroplasticidade depende, assim, a esclerose múltipla, ela ataca diversas áreas do nosso sistema nervoso central. O Sim, nosso sistema nervoso é composto por diversas áreas. Então, tem o cérebro, tem o cerebelo, tem a medula espinhal. E cada uma dessas áreas tem um tipo de neuroplasticidade. A medula espinhal, por exemplo, tem uma plasticidade bem pequena. A parte visual do nosso cérebro não tem plasticidade. Então, uma vez que você perde a visão, por exemplo, para sempre ela está perdida. Agora, a nossa entendi. área motora do córtex, aliás, desculpa, do cérebro, tem uma plasticidade muito grande. Por exemplo, o cerebelo, que é responsável justamente por esse controle do movimento, né? Que a gente fala que é essa disfunção ataxia, né? Que é a Sim, falta do controle desse movimento, o cerebelo que é responsável por ele. E o cerebelo é uma parte, assim, do cérebro muito, muito, muito plástica. Então, ao depender da área que a esclerose múltipla atacou, vai aceitou. ser uma plasticidade diferente, entendeu? Entendi, Mas assim, entendi. todo mundo tem essa neuroplasticidade. Mas depende da área acometida pela doença, pela disfunção da pessoa, entendeu? Entendi, É. entendi. Sofia, deixa eu te perguntar Deixa eu uma só... outra coisa. A Fala, Dani. Yasmin está assistindo, está aqui com a gente também. Então, eu já mandei solicitação para Yasmin. Ela não entrou, né? Não, Tá. agora ela Vamos ver se ela sumiu consegue aqui. entrar. Vamos ver se ela consegue entrar, mas obrigada Para também, mim, agora ela Yasmin. sumiu. Para mim também, sumiu. A Yasmin que ia entrar com a gente, Ia. ela A falou gente ia tentar. que ela ia ficar pelo chat, que ela não ia conseguir entrar com a Tá, gente. tá bom. Então tá. Qualquer coisa, fala aí, Yasmin. É, Né? Fala, Isa, que eu te cortei, desculpa. imagina. Peraí que eu tenho que agora pensar que eu ia perguntar. Claro. Eu acabei esquecendo.
Ai, meu Deus, que dureza. Calma que eu vou Imagina. lembrar. Tranquilo. Pode ir falando, eu vou lembrar. Então, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu consegui sair dos apoios, né? Eu melhorei muito essa questão de equilíbrio, melhorei muito a questão da coordenação motora, mas ainda eu tenho todas as outras questões de fadiga, de tudo. Mas isso melhorou muito Uhum. mesmo, né? E o que você falou da visão é verdade, porque eu tenho uma lesão no nervo óptico que me deixou sem a visão periférica perfeita. Entendi. E aí isso eu não recuperei, Sim. né? Eu fiz várias sessões de neurooftalmo, mas não consegui recuperar. Uhum. Isso foi um déficit que eu fiquei. Inclusive, eu não posso nem dirigir mais por conta disso. Poxa, entendi. Lembrei. Fala, Isa. Eu ia perguntar o seguinte: você sabe alguma coisa, Yasmin, de lesão da medula causando desequilíbrio? Se é reversível, se não é? Vocês perguntaram para Yas, né? Não sei se ela tá aqui, mas se quiserem eu posso responder também. Responde, Sofia. Responde, porque a Yasmin sumiu. Então, a medula, ela é também, ela é parte da responsável pelo nosso equilíbrio, né? É ela quem responde, assim, o equilíbrio, como que eu posso explicar? Existem mais de uma área responsável pelo nosso equilíbrio, mas a medula faz parte desses componentes responsáveis. Quando a gente tem uma lesão medular, ela pode ser parcial ou completa. Caso ela seja completa, não tem como reverter mais essa lesão. E aí você pode ir procurando essa neuroplasticidade também, mas assim, vai ser algo muito mais complicado e ao depender não vai ter reversão mesmo, porque ela é total. Já se a lesão é parcial, essa lesão não afetou aquela parte da medula inteira, aí é algo muito mais simples, não que seja simples, mas é muito mais simples de você conseguir ir recuperando um pouco desse equilíbrio que você perdeu, entendeu? É algo muito mais simples. Mas, assim, eu não tenho certeza absoluta do que eu vou falar. Mas eu acho que se a lesão é completa, não tem como você voltar mais com esse equilíbrio, entendeu? Tipo, essa parte que a medula é responsável, se a lesão é completa, não tem como voltar. Só se ela é parcial mesmo. Eu entendi. Eu entendi assim. Você tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber se for parcial ou não, é isso? Então, na verdade, tem como você saber se a lesão foi completa ou não. Através de exames, etc., né? Você consegue saber o grau de lesão da sua medula, em qual nível da medula que foi, porque a nossa medula, ela passa por toda a nossa coluna vertebral, né? Então, e ela se espalha, ela tem os seus raminhos através do nosso corpo. Então, através dos exames, você consegue saber onde que foi exatamente essa lesão da medula e se ela foi parcial ou não. Se ela foi completa, por exemplo, você vai perder totalmente a sensibilidade da área que ela foi acometida, você vai perder completamente a capacidade de movimentar, a capacidade motora daquela área, entendeu? Então, quando você tem uma lesão medular e a única coisa que é afetada é o equilíbrio, por exemplo, eu acredito que seja uma lesão parcial, entendeu? Entendi. Certo. Eu entendi. Obrigada, Sofia. Já Imagina! dei até apelido para ela. Eu adoro Já esse é livro. Sofia. Eu adoro, pode dar. Que bom. E conta um pouquinho pra gente de como que foi esse processo de vocês descobrirem a esclerose. Bom, eu descobri assim, era labirintite primeiro, falavam, né, que era labirintite, Sim. mas
ninguém pediu nenhum exame de labirinto para mim. Entendi. Eu, depois de uns 4 anos, mais ou menos, aí, que não passava a bendita da tontura, eu fui no otorrinolaringologista e falei para ele, ó, preciso de um exame para saber como está meu labirinto. E deu negativo. Então, quer dizer, não era labirintite coisa nenhuma. Aí eu fui no neuro, pediram uma ressonância e foi diagnosticado esclerose. Entendi. Entendi. Vai, Dani. O meu foi assim, eu fiquei com formigamento nas pernas Sim. e comecei a sentir fraqueza nas Uhum. pernas, dificuldade de movimentar mesmo. E aí eu passei 2 anos e meio peregrinando de médico em médico, sem saber o que era. Passei, Poxa. inclusive, por neurologista que não descobriu. E eles não te E até pediram exame? não, Nossa, 2 anos e meio. Até que um reumatologista disse que eu tinha fibromialgia. Aí entendi. tomei um monte de remédio errado, que só me rendeu uma gastrite. Uhum. E até que eu fui. Aí, deixa eu contar essa parte que é interessante, Tá. Sofia. Eu tive uma inflamação no joelho por conta desse caminhar errado, caminhar mal. E aí eu fui no ortopedista. O ortopedista deu remédio para desinflamar e mandou eu fazer fisioterapia. Uhum. Fui fazer fisioterapia. Eu fiz mais de 10 sessões de fisioterapia. O fisioterapeuta que falou para mim, Dani, você não tem nada ortopédico. Já Poxa, passou a sua inflamação, o que você tem é neurológico. poxa vida, entendi. E aí, a partir daí, eu consegui procurar um outro neurologista diferente, que esse sim, só de eu caminhar, ele falou, você caminha como quem tem esclerose múltipla. Entendi, E aí pediu a ressonância que apareceu. entendi. Poxa, e é muito engraçado isso, né? Porque assim, quando a gente pesquisa sobre esclerose, o diagnóstico é uma coisa muito simples, né? Com 2 exames você já descobre e são exames completamente simples e assim. E poxa, ficou 2 anos e meio para descobrir, é muito triste isso, né? Porque, poxa, Mas imagina. Então, eu penso assim, esclerose, como ela é esclerose múltipla, ela pode afetar várias coisas. Então, para Aham, mim, afetou o equilíbrio, para Dani afetou a parte motora. Então, para cada um afeta uma coisa. Tem gente que tem dormência no braço. sim. Então, fica meio, vamos dizer assim, difícil de diagnosticar logo de cara o que é. aham. Por isso que eu acho que, na realidade, os médicos erraram, pelo menos comigo, de não pedir exames. Ah, Por exemplo, Sim. se alguém pedisse exame de labirinto e visse na hora, ela não tem nada no labirinto. Então, vamos descartar a labirintite. uhum. Vamos procurar outra coisa, mas não. Bater martelo que deveria ser uma labirintite e ficou por isso mesmo. Sim. E isso é uma É. coisa que pelo menos eu vejo, assim, né? Que tá cada vez aumentando mais. Os médicos, assim, eles acham que é um negócio e daí não investigam de verdade. E quando vai ver, a doença já tá numa etapa que, assim, poderia ter sido evitada muito antes, né? É muito triste Você- isso. Sofia, tem uma pergunta aqui da Silvia. Ela está perguntando quantos minutos de fisioterapia por semana que estimula mais a neuroplasticidade. Então, partindo do ponto que a esclerose múltipla, ela atinge diversos pontos do nosso corpo, né? Ela dá fadiga, ela dá falta de equilíbrio, ela dá incontinência urinária. A gente vai ter que trabalhar com esse paciente em uma visão geral. E não só, por exemplo, trabalhar
equilíbrio com ele. Então, eu acho, né, no caso, eu não tenho certeza disso que eu estou dizendo, mas eu acho que, por exemplo, esse paciente vai ter que fazer mais de uma sessão por semana e cada sessão dele vai ter que ser voltada para algum problema em específico que ele sente. Então, por exemplo, se um paciente tem incontinência urinária ou ele tem essa retração, ele não consegue eliminar o xixi, porque pode acontecer também, né? Tanto a incontinência, tanto ele não conseguir Também. eliminar. Se ele tem essa ataxia que a gente falou, que é a falta do controle motor, e se ele tem essa fadiga, eu acho que eu faria um dia de fisioterapia pélvica para que ele conseguisse ter esse controle do esfíncter, que a gente chama, né? Para controlar esse xixi, por exemplo. Um dia para fazer cardiorrespiratória, para ajudar nessa fadiga desse paciente, e outros dias relacionados às funções motoras. Então, eu acho que caso o paciente consiga, porque a gente nunca pode passar do limiar de fadiga desse paciente, né? Então, vai ser tudo trabalhado em cima daquele paciente em específico. Mas caso aquele paciente tenha a opção, né, ele consiga fazer diversas sessões de fisioterapia, quanto mais estímulo esse cérebro receber, mais neuroplasticidade ele vai gerar, entendeu? Então, se ele pudesse, por exemplo, fazer 3 sessões de fisioterapia, ou até mais, porque aí você pode entrar com outros recursos, né? Entrar com recurso de eletro e etc., melhor vai ser. E quanto tempo você acha aconselhável, assim? 1 hora por dia, por exemplo? Meia hora por dia? Geralmente duram 60 minutos. É isso. Mas também vai depender de onde você for fazer fisioterapia, né? Às vezes, em clínica de fisioterapia, você fica um pouquinho menos. E é isso, entendeu? Depende de onde você vai fazer. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu disse que eu comecei em 2019, lá na clínica da faculdade, e eu estava com andador. Eu consegui dar um salto, Sofia. Nossa, Isa, que né? incrível. Você também já sabe. Eu consegui porque, na época da pandemia, por incrível que pareça, eu consegui fazer fisioterapia todo dia. Nossa, isso é muito importante. Consegui fazer todo dia. Então, isso foi muito bom, muito importante. E aí eu acho que a neuroplasticidade funcionou e conseguiu ser ativada mesmo, porque eu dei uma sequência muito boa. Aham. E aí eu consegui, felizmente, sair do andador, sair da bengala, e hoje eu estou andando Aí eu sem botando um apoio apelido em nenhum. todo mundo, ó. A Yas, que entrou aqui falando assim, que normalmente é de 50 a 60 minutos a sessão de físio. Isso. Mas é isso mesmo, Dani. Mas assim, no seu caso, por exemplo, você tinha a possibilidade fisiológica mesmo, né? Sim, De se submeter à fisioterapia todos os dias. Agora, às isso é vezes um verdade. paciente que detectou essa esclerose numa fase muito avançada já, ele já vai ter uma fadiga muito crônica, entendeu? Muito avançada. E como eu falei, a gente não pode ultrapassar esse limiar de fadiga, né? Então, ele muito provavelmente não vai ter condições de fazer essa fisioterapia todos os dias sem ultrapassar o seu limite, entendeu? Uhum. Então, mas assim, para os pacientes que conseguem, quanto mais melhor, porque quanto mais estímulo a gente dá para o cérebro, maior a neuroplasticidade. Sim. Por exemplo, eu, Isamar, tem dias, não é sempre, mas tem, agora no calor é todo dia, porque aumenta a temperatura e esquece. Mas tem dias, vamos colocar uma temperatura normal, tá? Que não está nem muito quente, nem muito frio. Eu tenho para fazer tudo que eu preciso durante o dia, ter um tempo reduzido de físio. Uhum. Então, por exemplo, minha fisioterapeuta particular fala para mim, faz uns 15 minutos de bicicleta todo dia. Menos, porque ela já me conhece, quando estiver
outra fisioterapia. Exatamente. Porque senão eu canso muito e aí esquece, não faço mais nada. Exatamente. E é justamente por isso, porque se o paciente, antes mesmo da sessão fisioterapêutica, ele gasta essa energia, né, que geralmente para os pacientes, uma coisinha pequena costuma gerar uma fadiga muito grande, né? Quando ele chegar na sessão de fisioterapia, ele não vai conseguir ter um bom proveito, né? Então, não seria algo inteligente de se fazer, né? Fazer essa bicicleta, por exemplo, todos os dias, mesmo nos dias que tem a fisioterapia, né? Porque aí ia chegar na físio e não ia render, né? Ou teria que passar desse fisiológico, que é esse limiar de fadiga, o que não pode ser feito, né? Deixa eu falar aqui que a Yas falou uma coisa aqui. É primordial que uma rotina terapêutica regular... Volta, vamos começar de novo. A Yas está falando assim. É primordial uma rotina terapêutica regular, porém, sempre dentro das condições do paciente. Exatamente. Que é o que a gente está falando. Sim, exato. E a Silvia está falando que isso também acontece com ela, tipo, de não conseguir fazer mais nada. Está muito quente, esquece. Sim, com certeza. Eu costumo falar que tudo depende também das condições de tempo e temperatura. Sim, Porque com nesses certeza. dias que teve um calorão danado, a fadiga chega, né? A conta chega, a fadiga chega. Então a gente tem que ir escolhendo que hora vai fazer os exercícios. Por exemplo, se tem fisioterapia, então de manhã eu vou dar uma maneirada, não vou querer ir no banco a pé, no sol, não dá certo, né? E a gente tem que ir escolhendo quais as nossas batalhas do dia Claro, para render, porque senão. claro. Existem alguns lugares que falam, por exemplo, que a temperatura é um desses gatilhos, né? Para os surtos que a gente chama de surtos, né? Esses episódios da esclerose, a temperatura é um deles, né? Um desses gatilhos também. Então, com certeza, é algo que influencia muito, né? A Silvia está perguntando assim, o que você acha... Peraí, deu tilt no olho. O que você acha daqueles pedais móveis para fazer em casa? Isso. Como assim, Silvia? Fazer Vocês bicicleta, né? Eles são aqueles... É como se fosse um pedalzinho de bicicleta, né? Mas é só o pedal mesmo. Então, entendi. Então, depende muito do paciente e de qual a queixa desse paciente, qual que é o potencial desse paciente para fazer os exercícios, né? Então, você tem que olhar de uma maneira muito específica quando você vai receitar esses exercícios, né? Mas ao depender do caso desse paciente, eu acho muito bacana, muito legal. Por exemplo, se eu tivesse o pedal, em vez de usar a bicicleta, eu poderia estar usando o pedal. Dá na mesma? Sim, eu acho que a bicicleta acaba trabalhando um pouquinho mais, se eu não me engano. Também vai depender do modelo da sua bicicleta, né? Porque existem diversos modelos. Mas eu acho que a bicicleta talvez trabalhe um pouquinho mais. Pela inclinação do banco. Porque assim, quando você vai fazer esse pedalzinho, você geralmente está sentado ou numa cadeira ou no sofá de casa, entendeu? Então você fica com a postura um pouquinho mais relaxada, assim, digamos, entendeu? Então eu acho que talvez a bicicleta trabalhe um pouquinho dos outros músculos, entendeu? E não só a perna, assim. Sim. E pelo menos para mim, que eu noto que também trabalho o equilíbrio. Sim, porque eu com tenho certeza. que me manter em cima da bicicleta. Exatamente. Quanto mais você força esse equilíbrio, mais você vai estar ganhando, né? Então, exatamente. Porque, por exemplo, se você trabalha esse pedalzinho no sofá, você tá lá e você não precisa ter equilíbrio nenhum, né? Se você cair, você cai pro lado, então tá tudo bem, né?
É pro lado que é em cima, no fofinho ainda, que é em cima do sofá. Exatamente. Então, às vezes eu acho que se o paciente tem condições, seria mais eficaz a bicicleta. Perfeito. Sim. Deixa eu contar só uma coisa para você, Sofia. Eu não conseguia fazer esteira. Não conseguia. Não tinha equilíbrio para andar na esteira, você acredita? Caí 2 vezes da esteira. Acredito. Agora, com a fisioterapia, eu tô conseguindo fazer esteira. Ai, que ótimo. Eu fico muito feliz em ouvir isso, gente, de verdade. Claro Ainda mais que, que né? você é da nossa Tá clínica. devagar. Não tô correndo. Sim, Não tô correndo, pelo amor de lógico, Deus. Não é nada disso. Mas tô conseguindo andar. Não, mas só de já estar conseguindo andar já é uma evolução maravilhosa, né? Sim, Que te ajuda muito nas suas atividades diárias, né? Com certeza. ajuda. Porque depois que eu consegui ficar sem os apoios, né? Uma coisa que eu também trabalhei bastante lá nas sessões de físio é essa questão da fadiga. Uhum. Fortalecer a musculatura para eu conseguir ficar mais tempo, como a gente diz, para eu ter mais tempo de combustível Sim, antes de vir a fadiga, né? sim. E aí, felizmente, graças a Deus, estou conseguindo. Ai, que ótimo. E sempre que a gente pensa em reabilitar um paciente, a gente pensa justamente nessa parte funcional mesmo, né? Para ele conseguir ter cada vez mais essa independência para o dia a dia dele, o que é muito legal, né? Então, por exemplo, antes você precisava dos apoios, agora você já não precisa mais, já está conseguindo evoluir um pouquinho na esteira. E assim a gente vai conseguindo aos pouquinhos e devolvendo essa independência para o paciente, né? Gente, eu e a Dani somos, como que eu vou dizer, escoladas em saber que chega uma hora na vida da gente que a gente não quer fazer fisioterapia, que a gente acha que não precisa de fisioterapia, porque principalmente Aconteceu isso. quem está no começo da esclerose, tá ainda tudo bem, não teve um surto que debilitou muito, principalmente quem tem esclerose múltipla, RR, que é a remitente recorrente. Sim. Então, debilitou, mas voltou. Uhum. Então, acho que não precisa, mas precisa sim. Tanto que a Sophie está falando da neuroplasticidade. Você faz fisioterapia, você consegue, vamos dizer, expandir de novo o teu cérebro. Sim, com certeza. É exatamente isso. Porque assim, né, Sô? Eu e a Isa, nós duas caímos nessa. No início, a gente não precisava de apoio nenhum para andar, né? E aí nós achamos assim, não preciso de fisioterapia. Estou fazendo o que aqui? Entendeu? Sim. E a gente deixou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o corpo vai acomodando. Não teve essa neuroplasticidade que você falou. Sim. Então, a gente foi perdendo. Eu perdi, fiquei no andador, fiquei na bengala. E aí, depois, tive que correr atrás para recuperar tudo isso. A Isa também está correndo atrás para recuperar. Porque foi teimosa e não conseguia, não queria fazer fisioterapia. Nós duas sofremos com isso. Nós duas nós somos prova de que precisa da fisioterapia e isso ajuda muito na neuroplasticidade, na nossa recuperação, no nosso dia a dia, porque lá atrás a gente não teve essa conversa, sabe? Que a gente está fazendo hoje, que é legal, que é importante, que bom que os seus colegas fisioterapeutas também vejam isso, que eles possam orientar um paciente com esclerose, porque quando a gente descobriu, né, Isa, tanto eu quanto você, a gente não teve essa orientação. Não, e detalhe, quem está vendo a Dani falar,
acha que eu conversava com a Dani? Não. A gente Não. percebeu isso separadamente. Depois Isso, descobrimos que pensávamos igual. Aham. exato. Porque assim, a gente tem o diagnóstico há mais ou menos no mesmo tempo, mas nós não nos conhecemos lá no início. Quando Aham. a gente quando eu conheci a Isa, apesar de nós morarmos em São Caetano, tanto eu quanto ela estávamos de andador, Entendi. entendeu? A gente se conheceu indo fazer terapia. Aham. Mas assim, gente, o que eu acho é que isso não é culpa de vocês, entendeu? Eu acho que isso tá muito mais nos médicos e nos fisioterapeutas que realmente não orientam, entendeu? Que muitas vezes eles Verdade, acham que assim, a gente vai passar o que o paciente tem que fazer e ele tem que aceitar. Então eles não explicam o que é a neuroplasticidade, eles não explicam o que vai trazer de bem para o seu corpo, porque às vezes eles acham, o paciente não vai nem entender o que é isso, entendeu? Tem que aceitar e não é assim, né? E é justamente isso, né? Quando a gente encontra, por exemplo, um médico que explica realmente o que a gente nunca vai sair dele, né? Porque é outra verdade. coisa você realmente entender o que acontece dentro do seu corpo e entender o porquê que você precisa fazer aquilo, né? Então, Tá assim, a culpa certíssimo. nunca é de vocês. Está muito mais envolvida nos médicos e nos fisioterapeutas que, infelizmente, não tiveram essa conversa, né? É que a tendência da gente, Sofia, é exatamente pensar que a culpa é nossa. Nunca, É, Mas não, imagina, nunca, gente. primeiro, assim, que quando a gente tem o diagnóstico, a gente fica procurando o que eu fiz de errado para ter isso, Aham, né? A gente começa a olhar para o lado e fala, ninguém na minha família tem, minhas irmãs não têm, meu pai não tem, minha mãe não tem, minha tia não tem, ninguém na minha família tem. Eu, quando recebi o diagnóstico, eu falei, nunca ouvi falar nisso. O aham. que é isso, né? E aí a gente fica, alguma coisa eu fiz muito feia, muito errada, que agora eu estou recebendo isso. Aham, Então a culpa vem junto com o diagnóstico. é, sim. Isso é queixa de muitos pacientes mesmo, né? Não só de esclerose, mas de qualquer outra disfunção, né? Geralmente Sim, eles tentam sempre procurar um culpado e acabam se culpando, né? Mas jamais a última pessoa a ser culpada é o paciente, né? E eu acho que isso, por exemplo, é algo que também pode ser evitado ao você ter essa conversa com o fisioterapeuta ou com o médico, né? Para que ele consiga te explicar, sim, por exemplo, que é uma doença autoimune, que é do seu próprio sistema, que assim, nada pode desencadear essa doença se você de fato não tem ela, né? Então, mais uma vez, é falta de conversa mesmo, né? É falta de acreditar, falta eu de acho que assim, no potencial do paciente, que não acontece só com vocês, mas com todos os outros pacientes, né? Eles acham que não precisa explicar porque não vai entender, e é isso, mas aí acaba gerando um sentimento de culpa, acaba atrasando a reabilitação do paciente, né? nossa, verdade. Sofia, você está sendo uma psicóloga além de uma fisioterapeuta. Muito bom que você falou. Ai, obrigada. Gente, quem está aí? Quem tem esclerose, a culpa não é sua, mas é culpa sua a partir do momento que você sabe de algumas coisas e você não faz. Sempre que quando a gente descobre, né, a gente tem que correr atrás mesmo para ir evitando a aceleração dessa doença, né? Sim, Mas de qualquer maneira, assim, a esclerose, ela é uma doença que ela atinge também o nosso sistema emocional, né?
Então, ela pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, e aí, mais uma vez, não vai ser culpa da doença, né? Se o paciente, por exemplo, ele sabe que existe a fisioterapia, ele sabe que existem diversos recursos que irão ajudar ele, mas ele tá dentro já daquela depressão, daquela ansiedade, e ele não consegue ir atrás, né? Então, às vezes, mesmo com ele sabendo, ainda não é culpa dele não conseguir correr atrás disso, né? É, Sim. tem Porque razão, sim. porque, infelizmente, é uma doença que ataca todos os sistemas, né? É, É bem complicado. infelizmente. Ataque emocional pra caramba. Sim. Além do físico. Sim. Então, a gente que tem esclerose, falando não para a Sofia, mas para quem está assistindo que tem esclerose, a gente é muito forte. E a gente tem que ser muito forte. Com certeza, não há dúvidas. Não há dúvidas. E assim, né, Sof, como a gente sempre fala aqui, né, Isa? A esclerose é múltipla, mas cada um tem a sua. Exatamente. É isso mesmo. Porque é muito particular, como você falou, depende de onde foi afetada, que área do sistema nervoso central que foi afetado, que precisa trabalhar, que precisa estimular. Então, cada um tem uma questão. Eu tenho essa questão na visão, né, que eu perdi um pouco da visão periférica, e tem essa questão de controle de esfíncter, que eu tenho bexiga neurogênica, Então, que é bem desafiador isso também. Eu e a Dani temos muitas coisas em comum. Essa parte da visão periférica que a gente perdeu, eu também perdi. A gente não dirige mais. A parte do esfíncter, que é aquela urgência urinária, que a gente não consegue segurar, o negócio vai. Só que não adianta eu querer me comparar com a Dani ou a Dani comigo. Somos diferentes, temos esclerose múltipla diferentes, mesmo tendo algumas coisas iguais. Com certeza. Com certeza. E por isso que eu falei tanto daquele tratamento individualizado, né? Sim. Isso que é o mais importante, porque às vezes a gente pega um fisioterapeuta que é quem vai fazer essa parte de reabilitação, né? E ele não tem esse olhar individual para o paciente. Então ele pega o que o paciente tem. Tem esclerose múltipla. O que a esclerose ataca? Vamos ver aqui. E aí ele segue aquele roteirinho que tá pronto lá para ele, né? Mas aí isso não vai gerar a neuroplasticidade que aquele paciente necessita, né? Você precisa de fato ter uma visão bem individualizada, ver o potencial, ver o déficit que esse paciente está tendo, para você conseguir gerar esse potencial que ele precisa, né? Nossa, Sofia, estou adorando você. Obrigada. Meu Deus do céu, preciso de uma fisioterapeuta assim. Obrigada, gente. Vamos consultar ela. Não, assim, desde que a gente começou a ter essas conversas no Instagram, e várias outras pessoas também têm, né? Apareceram fisioterapeutas e médicos neurologistas, então tá sendo mais divulgada a esclerose, né? A gente sempre coloca essas questões de que a gente tem esclerose, mas cada um tem a sua, e é muito individual, e que precisa de um olhar específico do fisioterapeuta, da pessoa, do neurologista, do psicólogo, porque o tratamento tem que ser individual e multidisciplinar. Exatamente. Exato. A gente tem passamos por essas dificuldades também, né, Isa? De não ter esse olhar mais carinhoso com o nosso ser individualmente. E uma
coisa que eu vejo que está crescendo só agora é justamente esse olhar multidisciplinar que a Isa falou, né? Porque por muito tempo, assim, os tratamentos de qualquer doença era feito única e exclusivamente com o médico e talvez uma reabilitação. Mas, por exemplo, a parte emocional do paciente nunca era visto como algo alvo da doença, né? Verdade. Sendo que às vezes é o que é mais afetado, né? Porque se o paciente ele vai se vendo naquela situação, ele não sabe lidar com aquilo, ele vai só piorar mesmo, entendeu? E essa piora emocional leva também a uma piora da doença, né? Podem ter gatilhos também. Então, é sempre importante ter esse olhar multidisciplinar para o paciente e individualizado também, cada um com a sua profissão, e sempre cuidar muito dessa parte emocional que mexe com o nosso corpo todo, né? E infelizmente isso só está sendo divulgado e pesquisado agora, né? Antigamente isso não existia. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente já fala o que é ter saúde, né? E dentro dos critérios para ter saúde, a gente fala da parte psicológica do paciente também. Mas esse significado de saúde mudou há pouco tempo, né? A parte psicológica não entrava. Verdade. Você sabe, Sophie, fala, Dani. Não, eu só ia falar assim, que antes as pessoas tinham um conceito geral, não ter saúde é não estar doente. Exato. Não é estar bem, que é estar bem ter saúde, né? Exato. Fala aí. Então, você sabe que a minha fisioterapeuta, aqui particular, ela fala assim, porque às vezes a gente só faz um pouquinho de exercício e só fica conversando. Aí o pessoal fala assim, quem olha, né? Meu, vocês estão trabalhando? A fisioterapia para quê? Aí a gente fala, tanto eu quanto a minha fisioterapeuta. É porque eu não estou agora fazendo terapia. Então, vamos aproveitar a fisioterapeuta e fazer uma terapia também. Com certeza. Isso é algo que a gente fala muito na nossa faculdade, inclusive. Porque a gente vai estar muito próximo desse paciente, né? Às vezes a Dani, por exemplo, fazia fisioterapia todos os dias. Então, Sim. às vezes o paciente não tem familiar próximo, né? E o mais próximo de uma família que ele vai ter é você, né? Às vezes ele não tem um terapeuta, ou mesmo tendo, o paciente sente essa segurança em você, né? Então, essa abertura que o fisioterapeuta dá é muito importante também para o paciente, né? Porque a terapia não é só reabilitação do corpo, mas com certeza da mente, né? Claro que o psicólogo entra com muita força em qualquer doença, né? Mas, de qualquer maneira, o fisioterapeuta também tem esse papel, né? A gente tem que sempre ser muito humano também, né? Porque a gente está tratando de outra pessoa próximo dele todos os dias, né? E além Vocês são meio psicólogos, todos os fisioterapeutas, hein? Sim. Vocês acumulam funções. Sim, exato. A gente está junto com o problema do paciente, né? Junto com a queixa dele. A gente sabe tudo que ele passa, né? E é durante as sessões que a gente vai descobrindo essas queixas do paciente. Então, a gente já está lá, né? Então, é sempre bom ter essa proatividade e ajudar o paciente de todas as maneiras que você puder, né? E uma dúvida minha, Sophie. Essa parte de terapia também vai estimulando a neuroplasticidade? Isa, olha, eu não sei te responder ao certo essa pergunta, mas eu acho que não. Assim, os estímulos que você der, por exemplo, conversar já é um estímulo, certo? Então, se, por exemplo, você vai fazer terapia, você vai no psicólogo, né? E você é uma pessoa, por exemplo, que não conversa, que fica o dia inteiro sem falar com ninguém, sem assistir TV, sem ler alguma coisa, você não é uma pessoa ativa. Aí eu acredito que essa terapia vai gerar uma neuroplasticidade, porque você vai estar dando estímulos para o seu cérebro que você geralmente não dá. Mas isso só se você, na minha visão, né?
Mas isso só se você for uma pessoa que geralmente não tem estímulo nenhum dentro da sua casa ou fora dela, entendeu? Então, eu acho que para você gerar essa neuroplasticidade com a conversa, que é o que você vai estar tendo dentro do consultório de psicologia, é só se você de fato não tiver estímulo nenhum da fala, por exemplo, entendeu? Então, o melhor mesmo, por enquanto, é o exercício físico. Para neuroplasticidade, sim. Mas assim, mais uma vez, o mental tá ligado a tudo, né? Então, assim, não adianta você ter uma super neuroplasticidade, né? Ter reorganizado todas as suas redes do cérebro e ainda tá com um déficit no seu emocional, né? Então, assim, uma coisa nunca vai anular a outra. Entendi. Entende? Sim. Mas uma coisa relacionada à fala, que é muito importante, é, por exemplo, o trabalho da fono, da TO, né? Também. Porque os pacientes de esclerose, eles têm uma deficiência nessa fala, e aí quem trabalha mais essa musculatura da fala, geralmente é o fonoaudiólogo, por exemplo, né? Então, Entendi. ele vai ajudar com Eu o papel fiz muito fono, ô Sophie, eu fiz fono logo no início. É bem Eu fiz, importante. porque eu fiquei com a fala bem pastosa e também a mastigação estava prejudicada. Com certeza. Aí a fono entra com um papel muito importante, né? Sim. Ô, Sofia, a Yasmin falou assim, já faz tempo, tá? Mas eu só vou ler agora. Sofia arrasando. Todas nós, gente, tô amando o papo com vocês, viu? Nós também, pode ter certeza. Eu, né? Eu tô adorando. Nós Muito gostoso. também, agora nós temos seu contato, né, Isa? Nós temos seu contato, a gente vai te chamar. Pode chamar, com Exatamente. certeza, gente. Tô sempre Aliás, aqui. deixa seu contato aí para quem quiser falar com você. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Coloca. Pronto. Deixei meu celular aqui. Pra se alguém Ó. quiser chamar. Ó, quem quiser, tá aqui, me pede inbox, tá? É. Porque esse... Aí eu falo com a Dani fala com você. Porque esse chat, ele some, Sofia. Ah, entendi. Ele só fica aqui Depois a hora que a gente tá ele falando. some. A hora que eu desligar, ele sumiu. Entendi. Sumiu. Não grava. Então podem passar, se alguém quiser, podem passar meu contato, sim. Eu acho que tá até aqui na live também. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Tá na live. Então, quem quiser, não é o contato dela específico. É Fisio São Caetano. Isso. Esse Instagram que eu tô é pelo Instagram do centro acadêmico da minha faculdade. Mas eu vou deixar aqui no meu perfil também, gente, para vocês. Legal. Ai, muito legal. Muito legal. Ô, Sophie, a gente adoramos a conversa, porque principalmente no mês passado, eu senti isso, que foi uma enxurrada de informação, porque era o agosto laranja, e se falou tanto em progressão silenciosa, que a esclerose progride, mesmo você no tratamento, ela tem a sua progressão, que eu falei assim, não é possível, tem uma coisa boa aí. Né? E aí eu comecei a ver essa questão da neuroplasticidade, até pelas coisas que eu mesma passei, né? E aí eu falei, não, vamos falar disso, Isa, porque ficou falando tanto, as pessoas ficaram falando tanto de progressão silenciosa, que mesmo com o tratamento ela acontece, que sua reserva neuronal diminui, sabe? Umas coisas meio... que estava muito no negativo. Eu falei, vamos falar de uma coisa positiva,
que a gente pode alcançar. E olha, gente, Ah, assim, sempre que falarem algo relacionado ao nosso corpo, imagina que o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, não só o nosso cérebro, mas todo o corpo, sempre que existe alguma coisa em desequilíbrio nele, ele vai tentar reequilibrar isso. Ele arranja algum jeitinho para ir saindo dessa situação, entendeu? Então, assim, sempre tem esperança, os tratamentos sempre vão ajudar, a reabilitação sempre vai estar a favor de vocês, entendeu? Então, assim, tenta sempre ir pensando por esse lado de o nosso corpo dá um jeito, entendeu? Ele vai se encaminhando. Claro que com todas as ajudas que você pode receber, né? Mas não pensa por esse lado negativo, não. Vocês estão indo muito, muito, muito bem. De verdade. Ô, Sofia, posso ler aqui no ar o teu... É o teu Instagram, né, que você colocou aí? Isso. Foi. Então é Sofia, com PH, underline, Cantisani. Isso, exatamente. Sofia Cantisani. Beleza. Então vamos ver que horas são. Deixa eu ver que a Yasmin falou. Ah, Yasmin está falando que todo esforço vale a pena. É verdade, Yasmin. Verdade. Com certeza. Então agora é hora de dar tchau. Muito obrigada, Sofia. Adorei te conhecer. É hora Adorei de falar dar com você. E tchau. pode crer que eu vou entrar em contato de novo com você. E se você puder, a gente faz mais uma live. Com certeza. Pode deixar. Eu adorei. Yasmin, quando você puder também, aí a gente faz. Muito obrigada. Obrigada Isso. por ter confiado na gente, viu, meninas? Por ter chamado a gente. Adorei participar. Por ter contado a Nossa, história de Sofia, vocês a gente que também. agradece. Sofia, muito obrigada mesmo. Obrigada também, Yasmin, todos vocês. E assim, é muito bom a gente conseguir falar e esclarecer nessas coisas, porque nós, né, Isa, lá atrás, não tivemos toda essa rede, né? Verdade. Como é importante essa rede de apoio. Muito obrigada, viu? Imagina, Você meninas. enriqueceu Obrigada mesmo. bastante o nosso conhecimento. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Sofia. gente. Beijo Obrigada, grande. Sophie. Obrigada, Beijo, Dani. obrigada, Yas. Obrigada. Até mais. Obrigada, Beijão pra Isa. vocês. Bom final de semana. Beijo. Igualmente. Obrigada. Beijo.